Queridos irmãos, a mensagem desta manhã já foi bem anunciada, crescendo em comunhão, e nós estamos durante esse mês com esse tema, e algumas perguntas se fazem necessário, como é que a gente pode crescer em união? Será que tem alguma fórmula para que esse crescimento aconteça? Qual é o tipo de vitamina que a gente pode tomar para fortalecer, para crescermos nessa união na comunhão? Alguém já falou que era vitamina BO, né? Bíblia, o que mais? Oração. Todo mundo já conhece bem esse tônico da força, né, ao crente. Crente que não lê Bíblia e que não ora, meus irmãos, isso é sério, isso é tão falado, mas é sério. Muita oração, muito poder, já ouviram isso também? Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração. Poder. Antes a gente vai trabalhar no capítulo 17 de João. São 26 versículos, mas antes de ler esse João 17, eu gostaria que vocês colocassem a primeira carta de João, capítulo 1, 1 de João 1,7. Esse versículo é muito importante que a gente deixe um registro dele. Olha aí. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê, igreja? Parece que esse texto fala de uma condição, se andarmos na luz. Como na luz Jesus está. Só aí nessa forma, apesar de todas as barreiras, dificuldade, nós vamos manter comunhão um com o outro. E o sangue de Cristo é quem nos purifica, é quem nos capacita, é quem nos dá graça. E Ele nos purifica de todo o pecado. E essa comunhão acontece. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que já está sendo manifesta. Obrigado, Deus, porque durante esses domingos, no mês de fevereiro, nós estamos com esse tema, Pai, em comunhão. O acampamento também será tratado desse assunto, o acampamento dos homens. No domingo pela manhã, o pastor Bezerra vai também tratar desse tema aqui na igreja, enquanto nós estamos chegando do acampamento. Enfim, ó Deus, durante todo esse mês, nos ajuda, Pai. Porque se uma coisa que Satanás, o inferno não quer, é a unidade da igreja. Ele quer uma igreja dividida. Ele quer uma igreja orgulhosa, vaidosa. Mas o Senhor Jesus Cristo fala de uma igreja unida, de uma igreja plena nessa intimidade contigo. E essa união vai acontecer quando nós nos debruçarmos, nos inclinarmos para o Senhor, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica do pecado. O apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, mas ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, termino fazendo. Ele fala do pecado, ele fala do poder da carne, ele fala muitas vezes do homem velho, que às vezes quer prevalecer. Só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Nos ajuda a entender esta oração, nos ajuda a entender este ensinamento, ó Pai, que durante todo esse mês nós vamos trabalhar, e assim, ó Deus, eu creio que vamos crescer na comunhão, vamos crescer em amor, vamos crescer na graça do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ajuda na compreensão, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Agora deixe sua Bíblia aberta, se você puder, aqui também, em João, capítulo de número 17. Como eu já falei, João 17 tem um tema, quando Jesus ele faz uma oração. Jesus ora em favor dos seus discípulos. É uma oração chamada oração sacerdotal. Interessante, Jesus intercedendo por nós. Vocês sabem disso, que Jesus intercede por nós. E nesse texto tem lições tão preciosas, que muitas vezes até lemos, mas às vezes deixamos, parece, não percebemos. Nós só podemos chegar na presença de Deus através do nome de quem? Quem sabe? De Jesus. Por isso que o próprio Cristo disse: tudo que vocês pedirem, olha, é no meu nome, é no nome de Jesus, nós vamos alcançar. Está lá em João 14,14, João 14,13, está falando, e aqui nesse texto de uma forma eloquente, também o próprio Cristo vai dizer dessa relação, dessa autoridade que o Pai lhe concedeu. Então, meus irmãos, estamos falando de oração, Jesus orando.
E se você pega esse tema, a oração no Novo Testamento, por exemplo, de Jesus Cristo, você vai ver em várias ocasiões Jesus parando para orar, para escolher seus discípulos, não apenas uma oração, mas uma vigília de oração, uma noite de oração, pedindo orientação ao Pai. Sempre Jesus Cristo orando. Ele vai lá, tem poder, Ele é Deus para ressuscitar, mas Ele levanta os olhos para o céu, ali naquela tumba de Lázaro, Ele fala com o Pai também. Novamente Ele orou, Ele agradecendo, porque sempre eu sei que Tu me ouves. E Ele ali faz uma oração, na presença de todos, uma oração em público, uma oração que todos ouviram o que Ele falava. E depois daquela oração, Ele com autoridade, Ele disse: Lázaro, sai para fora. Então, essa questão da oração é bíblica. O próprio Cristo, Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Nós conhecemos, Pai Nosso que está no céu, e vamos dar atenção ao capítulo 17, mas eu queria antes que os irmãos percebessem o quanto Jesus orava, o quanto Jesus ensinava a orar, mas muito mais do que ensinar a orar, Ele orava. A gente parece que tem uma dinâmica boa, mas a mecânica parece que às vezes não funciona muito bem. Falamos de oração, é tanto livro sobre oração, escola dominical sobre oração, e às vezes nós estamos, muitas vezes, sem orar. Fico muito impressionado quando eu vi um líder falando aqui nesse púlpito, faz um tempo, dizendo que lá na casa dos profetas, parece que foi feita uma pesquisa no campo, lá, e parece que estão orando 2 minutos por dia. É muito pouco. 2 minutos de oração. E às vezes também a gente não tem se passado o tempo em oração. Fico impressionado na história de Ana, Eucana. Quando Ana estava ali no templo, o texto diz bem claro, e aquela mulher se demorava em oração. Todo mundo orava e terminava, mas ela insistia em oração, e ela não falava, ela só mexia com os lábios, chamou a atenção de todos, porque ela gostava de orar. Ela não orava alto, embora a gente vai ver um texto, Jesus abrindo a boca e orando também alto. A questão aqui, não existe nenhuma condenação, porque ora baixo, ora alto, a questão é que devemos orar, devemos crescer em oração. Então, meus irmãos, Cristo, além de orar, Ele orava. E acredita que Ele gostava de orar, Ele colocava até um tempo, é a Bíblia quem diz, vamos passar uma hora de oração. Chamou os discípulos ficaram o quê? Dormindo. Você já dormiu antes de orar? Você foi orar, foi tentar orar, e quando estava orando, deu sono e dormiu. Às vezes a oração não chega nem uma hora, né? Acho que uma hora é exagero aqui, uns 15 minutos, né? Também não, né, Roberto? 5 minutos dá para chegar? Às vezes, irmão, a gente está orando muito pouco. Obrigado pelo dia de hoje, amém. Ou senão aquela oração de flash do cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui Jesus Cristo passava a noite orando. Ele se retirava, e quando alguém procurava Jesus para ver onde ele estava orando. Ele estava buscando a presença de Deus. Aliás, Bíblia, oração, casa de Deus, a casa do Senhor ele sempre gostava. Com 12 anos, os pais ficaram agoniados, mas ele estava onde? Lá na casa de Deus. Você não sabia que eu devia estar na casa do Pai? Coisa boa estar na igreja. Como é bom estar na igreja. Irmão, como é bom estar na casa do Senhor, não é? E ele ensinou. Se tem alguém que ensinou mais do que a oração, do que Jesus, eu não conheço, porque não tem. Mas ele não só ensinava, ele orava. Aí a gente às vezes fica impressionado, Paulo orando lá quando levou uma pisa a ele, né? Estava ali orando. Lucas registra, ele ali, quando eles cantavam, orava, Paulo e Silas, e apanharam, Jesus Cristo estava na cruz, morrendo. Ele orou ali ou não? Ele orou. Orações, as palavras de Cristo em oração. Pedia perdão para aquelas pessoas que estavam ferindo ele. E a gente às vezes, irmãos, não estamos tão preparados. E ele ensinou a orar até o final. Até quando ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu espírito. Todo momento ele tinha uma conexão com o Pai. E nós precisamos entender que essa oração sacerdotal vai falar justamente dessa experiência. A gente tem até divisões. Aqui você quando lê na Bíblia NVI, Jesus Cristo orando por si mesmo, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Jesus orando pelos outros discípulos, a partir do versículo 6. Jesus mostrando a importância da unidade da igreja, aí dos discípulos, do povo de Deus. Então, falando sobre a oração, a gente vai ter muito tempo para conversar sobre isso. A oração no Novo Testamento você vai encontrar Paulo, que escreveu a metade desse Novo Testamento, lá na igreja de Tessalônica, ele diz assim para a igreja: orai sem cessar, não pode parar de orar. E Jesus Cristo assim: orai
ele assim, né? Ele ensina uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente esmorece. A gente esmorece. Ontem alguém mandou um vídeo para mim, eu mandei para outras pessoas, coisa boa de oração, compartilham, que é bom, a gente cresce, de alguém que recebeu uma notícia, pediu tanto a Deus um filho homem, quando esse filho homem chegou, aconteceu alguma dificuldade nesse menino, e ele morava em Mato Grosso do Sul, tinha que levar para não sei aonde, para fazer uma cirurgia no testículo da criança, ele bem novinho, e o caroço crescendo, e ele agoniado, mas Senhor, eu pedi um filho ao seu homem, o Senhor me deu, mas por que está acontecendo isso com ele? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente não sabe por quê. Tem coisas que é estranha, não é? O que acontece a gente não sabe por quê, mas temos uma lição bíblica que é a oração. E esse homem conta, nesse testemunho, que ele tinha um ônibus velho, onde ele estava lá, um ônibus velho, e ele entrava ali e começou a orar, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, 8 dias, orando por essa cirurgia, e finalmente chegou o dia dele fazer a viagem para a cirurgia. E quando ele chegou para a esposa, disse, como é que está? Ela fez, eu queria até falar contigo, eu tenho notado uma coisa, que o caroço sumiu. O carocinho foi embora, estava era grande já, precisou de cirurgia? Não. Quando Deus quiser, Deus faz, como Ele quiser. Deus pode operar, a gente crê no medicina, crê no médico, mas Deus opera agora, nessa manhã, na tua vida, e pode curar você também, Ele pode curar, Ele não se limita, hoje é domingo, é feriado, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele é soberano. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente está tratando de oração. A gente vai ver esse capítulo 17, Jesus orando em favor dos seus discípulos, dos seus seguidores. Nesta oração, que alguns chamam de a oração sacerdotal de Jesus Cristo, Jesus fala primeiro sobre a missão que Ele tem agora na terra, que está terminando. A gente sabe que do capítulo 14, 13, lá no final e diante, até o capítulo 16 é um discurso de despedida de Jesus Cristo. Estou indo embora, eu estou indo embora. E no capítulo 17, ele quer orar pelo discípulo que não vai ter mais a presença física de Jesus Cristo. E ele começa a falar agora em oração, dizendo o que ia acontecer, das dificuldades, e os discípulos precisavam ouvir, mas ele mostrou algo que os discípulos precisam aprender, e eu também, a intimidade. Pedro chegou a dizer aos discípulos, agora o Senhor fala abertamente, não mais por enigmas, o Senhor fala claramente o que vai acontecer. E aqui, meus irmãos, eu quero ler alguns textos desse capítulo, né, do capítulo 17, do versículo 1 a 5, Jesus Cristo está terminando sua missão na terra, e ele está agora orando. Depois Jesus Cristo, ele também ora a favor dos seus discípulos, pedindo que Deus os guarde, que ele seja completamente dedicado a Deus. Ele estava orando pela sua missão, estava terminando, concluiu com êxito, o nome do Pai foi glorificado, ele glorificou o Pai, porque ele foi obediente. Irmãos, sabe quando o nome do Senhor é glorificado na minha vida e na sua? Quando nós somos obedientes a Ele. E o Filho foi obediente em tudo. Aí agora esse capítulo 17 entra numa dimensão espiritual, irmãos. Alguns teólogos falam jamais vista. É um dos capítulos mais profundos do livro de João, que fala da intimidade, da eternidade dele com o Pai. Vejamos aqui alguns versículos, e agora eu estou na linguagem de hoje. Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele releve a tua natureza gloriosa. Jesus Cristo estava ali concluindo o seu ministério, e ele fez bem feito, ele foi obediente ao Pai. E nesse capítulo número 17 a gente vai ver Jesus orando pela glória do Deus Pai, do versículo 1 ao versículo 5, você veja no versículo 2, a igreja comigo, vamos lá? Pois tens dado ao Filho segura aí, eu estava ouvindo um comentário do pastor Hernando sobre esse versículo. Se alguém tem dúvida da autoridade de Jesus Cristo, não deveria ter, nós não deveríamos ter. Por isso que a nossa oração, a gente não tem condição, nem eu e você chegar em nome do Pai, nem do Espírito Santo. A gente só chega na presença de Deus através de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
não tem sacerdote na terra, não tem crente que chega à presença do Pai, se não for por mim. Então a gente aprende que a oração, quando a gente faz, é dizer assim, em nome de Jesus. E você diga amém. Não é no nome de ninguém mais, é no nome dele. Ele diz assim, ó: pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Me lembra também daquela passagem lá de Atos 4,12, quando Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Se você sabe quem que salva, é Jesus. Quem perdoa os pecados é Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é? É Jesus. E o Pai confiou ele, e o Pai o coroou Rei de Israel. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é aquele que tem autoridade, é aquele que esmagou a cabeça da serpente, é o Todo-Poderoso, é quem dá. Ok, fala com Jesus. Ele tem autoridade. Ele começa a dizer primeiro, ele aqui nessa oração, e ele falando alto aqui, que ele olhou para o céu. Era um costume, eu falava agora pela manhã, lá no grupo de oração, no salão social, que ele olhava para o céu e levantava as mãos. Pai do céu, ele está falando com o pai dele. No versículo 1, só chamando a atenção, volta novamente o verso 1, só para os irmãos chamar a atenção. Depois de dizer essas coisas, dizer o quê? Da sua morte, que ele ia embora, que ia acontecer, se despedindo. Depois dessas coisas, Jesus olhou para onde, igreja? Para o céu. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. É do céu, é o trono de Deus, é a presença de Deus. Pai nosso que estás, é no céu. Elevo meus olhos para os montes, para o céu. E de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É do céu, é do trono de Deus que sai a minha vitória e a tua vitória também. E nessa oração ele ensina isso. Depois dele falar todas as coisas, se despedir dos discípulos, Jesus agora chama ele, olhou para o céu e disse: Pai. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo de número 17, tem 6 vezes a palavra Pai. Você vai ler depois direitinho, 6 vezes você vai encontrar. Isso aqui é a natureza da intimidade. Paizinho, Pai eterno, Pai amado. Ele começa a tratar o Pai dele, mas essa conversa era antes que existisse mundo. Paizinho, intimidade. A intimidade com Deus. Às vezes ele pode ler rápido e a gente às vezes está presente nessa intimidade. E ele quer que esse nível de intimidade aconteça entre nós, entre a gente. Vocês vão perceber isso. Veja aí, ele falando com o Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Irmãos, tudo é segundo a vontade do Senhor. Quando chega a hora, chegou a hora. Acabou, estava se despedindo, estava partindo para o Pai, estava indo embora, tudo tem a hora. E agora chegou a hora. Revela a natureza divina de teu filho, a fim de que ele revele a natureza. E foi na cruz, foi na ressurreição, que Deus se manifestou e mostrou a glória dele para o mundo. Jesus ressuscitou, e ele está falando sobre isso. Está terminando, estou indo embora. Agora o verso 2. Pois tens dado ao teu filho autoridade. O apóstolo Paulo fala com maestria sobre essa autoridade, o que Deus fez com o filho, lá em Filipenses, no capítulo de número 1, capítulo 2 especificamente. É o Filho que tem toda essa autoridade. Mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele foi obediente como servo. E às vezes, irmãos, quando ele diz que glorificou o Pai, é porque ele obedeceu o Pai em todo o tempo. Sabe de uma coisa? A gente quer crescer em comunhão com o irmão, não vai crescer se a gente não tem comunhão com o Pai. O primeiro momento a gente vai orar ao Pai, pedindo a Ele pelos nossos irmãos. Vamos falar, Ele que dá vida eterna a todos que lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, eita, a quem enviaste ao mundo. O Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Você sabe que ele falou da terceira pessoa da Trindade, que eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador. Ele está falando do Espírito Santo, mas aqui ele está falando na obra redentora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu
seu Filho unigênito. Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo é que todos conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e conheçam também a mim. Quem não lembra de João 14? Jesus se revela muito. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em quem? Em Deus, crede também em mim. É em Jesus, irmãos. Irmãos, nós não temos a mínima condição de nada, eu e você. É Jesus quem dá a vitória a gente. Ah, eu sou um bom filho, esqueça isso. Bom filho, bom pai, bom marido. Bom é Deus, só tem um que é Deus. E Ele está dando vitória a mim e a você por misericórdia dEle. Mas aqui nos ensina. Vejamos esse verso. A vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti. Primeira coisa que eu percebo nessa oração sacerdotal, ele nessa revelação dessa intimidade de eternidade. Vejamos o versículo 4, você percebe que isso é uma conversa antes que o mundo fosse feito. E eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Irmãos, olha, Deus deu um trabalho para o seu filho, e ele foi fiel até o final. Lembra de João 13? Foi fiel até a morte. E morte de quê? De cruz. Jesus Cristo vai ficar com você até o fim, irmão. Vai ficar comigo até o fim. Ele está presente em nossa vida. Eu estarei com vocês todos os dias. Não importa a luta que está passando. Nesta manhã, o Espírito Santo revela que Deus está presente na nossa casa, na nossa vida. Está conosco. Essa luta que você está passando, e Ele está presente até o final. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Revelação. E Jesus Cristo, eu disse ao povo, eu revelei essa intimidade que eu tinha contigo. Primeiro lugar, até o verso 5 que a gente vai ler agora, essa oração ele está orando por ele mesmo. Pode ver que ele está falando dele. O versículo de número 5. E agora, Pai, novamente Pai. Então 6 vezes, Pai. A nossa completude é só quando Jesus estiver na nossa vida. Aí nós temos comunhão com Ele. Aleluia. Deus nunca se sentiu solitário. Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E Ele já tinha uma vida de comunhão antes mesmo que o mundo nascesse, o mundo existisse. Já tinha essa comunhão. E Ele fala nesse versículo 5 sobre isso. E agora, Pai, dai-me na Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ô irmão, parece que Cristo perdeu a comunhão com o Pai. Ou a gente está percebendo que no mundo, o próprio Cristo, ele sentia essas fraquezas, vamos dizer, essas dores. O mundo, o pecado estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Mas ele está falando de uma glória. A gente já ouviu muito que ele deixou o mundo, o seu trono de glória para habitar nesse mundo. Se fez pecado. O pecado de toda a humanidade. Ok? Então, nesse primeiro momento, a oração de Jesus é pela glória do Pai. Ele quer essa glória, ele precisa. Eu até comentava outro dia que eu gosto muito daquela música que Sâmia canta, dai-me poder de filho. O filho, ele queria aquela mesma intimidade. Irmãos, muitas vezes o crente está sem esse poder, está sem essa alegria.
Você lembra que quando Davi perdeu a comunhão com Deus, ele fez: torna-me a dar a alegria de quê? Da tua salvação. O crente que perde a alegria de salvação, ele não quer comunhão com ninguém, ele quer viver só, ele não quer saber nem mais de igreja, da casa do Senhor, ele despreza. Agora, quando você está na obra de Deus, e Deus está falando no teu coração, você é obediente ao ID, você vai fazer a obra, porque quem manda é Ele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, então, aqui ao chamar Ele de Pai, Jesus está revelando aqui uma intimidade tamanha com o seu Pai. Intimidade, proximidade, confiança na sua relação. Mas também nesse versículo que a gente leu do 1 ao 5, ele reconhece que o momento agora de glorificar o Pai chegou. E o Pai agora glorifica o Filho através da ressurreição. Foi Jesus que ele ressuscitou através do poder de Deus. Ele estava referindo-se à sua morte iminente, ressurreição e ascensão. Eventos que manifestariam plenamente a glória divina, a glória de Deus. Foi Ele que o ressuscitou dos mortos. Este não é um pedido egoísta para honra pessoal, mas sim uma entrega humilde ao seu Pai, ao Redentor, ao Deus que ele obedecia. Irmão, sabe de uma coisa? Enquanto eu meditava nesse texto, como nós precisamos ter uma vida de obediência. Obediência a Deus, eu diria à igreja que é tudo. Quantos sermões a gente escuta aqui? Quantas palavras? Obediência. Mas o homem, às vezes, está em desobediência diante de Deus. Quem não lembra do profeta Isaías, quando ele fala da nação pecaminosa, de um povo distante de Deus, uma nação que foi escolhida para ser modelo, entrou no pecado. Aí ele disse assim: olha gente, se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês têm que me obedecer. Para comer o melhor, que ele fala, até essa paz, para comer dessa terra melhor, não vamos pensar em comida, vamos pensar nessa comunhão com Ele. O melhor da terra é ter comunhão com Deus, irmão. O melhor dessa terra, você pode ser uma pessoa humilde, de origem humilde, mas você tem essa comunhão com o Senhor, é o mais feliz da terra, essa comunhão que ele fala. Então nessa oração, glorifica o Pai, ele chama de Pai. Este não é um pedido egoísta, mas ele está pensando agora num plano de Deus. Ô irmão, o plano de Deus é em Cristo Jesus, através de Jesus Cristo, através da sua morte, através da sua ressurreição, da sua ascensão. Então aqui Jesus descreve aqui a natureza eterna dele, a deidade dele. Ele é eterno, 100% homem, mas 100% o quê? Deus. E Jesus descreve a natureza da vida eterna, afirmando que ela é conhecer o Pai e também ao Filho. Em João ele vai falar isso com clareza em vários momentos. Ele não está apenas falando sobre uma vida futura no céu, mas ele está falando de uma relação íntima. Uma certa vez alguém perguntou, até na universidade: como é lá no céu, hein? Um colega lá perguntou: como é lá no céu? Vem cá, é glória, glória, aleluia, vencendo Jesus todo dia isso, sem parar. As pessoas fazem uma pergunta dessa até escarnecendo, sabe? Mas assim, olha, o céu, eu posso te dizer uma coisa, é a presença de Deus. É uma presença de paz, de alegria no Espírito Santo. É maravilhoso. Eu estava ouvindo também justamente o pastor Hernando falando sobre isso. Irmãos, é vida eterna. Eternamente Jesus tem coisa para dizer a você e a mim, sem parar. Ele é eterno, nunca vai se esgotar. Ele é o Deus de toda a eternidade. Nem pensa vai se esgotar, não tem essa questão. Ele aqui está falando de intimidade que ele tinha com o Pai, antes do mundo existir. E aqui, meus irmãos, eu quero pontuar, a hora avança, essa mensagem é a parte 1, a gente vai continuar na quarta-feira, em algum momento, já daqui a pouco vamos encerrar, mas a linguagem usada por Jesus, ele revela aqui uma profunda unidade com a igreja, com o Pai, e ele quer que essa unidade, ele fala da glória compartilhada, antes da fundação do mundo, ele vivia com o Pai. E é uma pergunta que eu faço aos casados, né? A gente não tem uma comunhão com a esposa, com o esposo, o cônjuge, né? Então, e deveria ter. A Bíblia chega a dizer até que os dois serão o quê? Uma só carne, está falando dessa relação. E o apóstolo Paulo, quando ele fala do casamento, ele fala da igreja e de Cristo, a relação, a intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. Me parece, irmãos, que está faltando mais isso. Nós precisamos crescer, crescendo na comunhão. Crescendo na comunhão com Deus, a gente vai ter mais intimidade com Ele. E assim as coisas que parecem impossível, Deus vai abrindo porta assim para mim e para você. Porque para Ele nada é impossível. Então, essa linguagem, ela é usada para compartilhar que antes da fundação do mundo, aqui ele destaca a eternidade e sua relação com Deus. Jesus é o Filho eterno que veio ao mundo para revelar a glória do Pai. Irmãos, jamais nós conheceríamos a Deus se não for por
Jesus. Então, essa mensagem, ela fala ao nosso coração, porque fala de um Deus que se manifestou, um de nós, o próprio Jesus Cristo se manifestou. E aqui diz, essa abertura dessa oração, de João 17, nos ensina sobre a natureza verdadeira da adoração e comunhão com Deus. Aqui nessa oração ele lembra que a vida cristã não se trata de buscar honra e reconhecimento pessoal, não, mas de nos entregarmos ao plano redentor de Deus, que Ele nos deu, para nos relacionarmos profundamente com Ele. Assim como Jesus buscou glorificar o Pai, em tudo também somos chamados para viver para a glória de Deus. E como é que você vive para a glória de Deus? Como é que a gente vive para a glória de Deus? Em obediência a Ele.